Olá, pessoal. Sejam bem-vindos então à nossa aula número 5 do curso introdutório de aprendizado de máquina. Nas aulas anteriores a gente fez uma breve introdução, tentando apresentar para vocês o que é aprendizado de máquina, né? A gente também fez uma breve introdução de um primeiro classificador, que seria o KNN, e as duas aulas seguintes foram mais referentes à parte computacional da coisa. Então, a primeira em como instalar aí o Python, o pacote Anaconda, né, usar os comandos, usar o Jupyter Notebook. E a quarta aula, mais especificamente, aí sobre computação científica, né, alguns comandinhos de NumPy, de SciPy, alguns plots com Matplotlib. Então, nessa aula, a ideia é começar a apresentar para vocês algumas coisas um pouco mais aprofundadas, mas ainda dentro de um contexto de fundamentos computacionais, né? Tentando explicar para vocês como é que vai funcionar um objeto dentro do Python, como é que vai funcionar algumas leituras de dados, alguns pré-processamentos, mais no contexto realmente computacional da coisa, tá? Então, onde que a gente vai estar vendo? Vocês devem lembrar desse workflow, desse pipeline que eu apresentei para vocês lá na primeira aula, tá? Então, nós basicamente vamos estar trabalhando nessa aula na parte de pré-processamento, mais especificamente aí alguns comandos, alguns truquezinhos para a gente fazer a leitura dos dados brutos e a leitura dos nossos rótulos também, né? E também como separar aí entre treinamento e teste. Então, foco especial aqui nessa parte do processamento nessa aula, embora coisas acabem aparecendo algumas outras inserções aqui nesse pipeline, tá? Então, a primeira parte, como ler um dataset, né? De um texto tabular, né? Ou de um texto de outro tipo de entrada também, né? Pode ser de um banco, pode ser de qualquer coisa. Para esses exemplos, a gente vai usar de novo, né? A ideia do Iris Dataset. Então, o Iris Dataset já foi comentado nas aulas passadas, é um banco de dados aí que tem 3 classes de flores, que são a Certosa, Versicolor e Virgínica, e ele foi criado inicialmente pelo professor Fisher lá em 1950. Inclusive, o professor Fisher ele é bem conhecido porque ele tem um método que chama Fisher Discriminante Analysis, né? Então, qualquer livro mais voltado à estatística dá muita importância a esse autor, né? Justamente por ele ser um dos pioneiros aí na análise discriminante linear, base de muitos dos métodos que a gente vai ver aqui dentro de aprendizado de máquina, tá? Então, dataset bem antigo, por um professor bem antigo, para vocês verem que aprendizado de máquina não é algo novo, né? Embora só nos últimos anos o pessoal tenha dado atenção a essa parte de aprendizado de máquina, misturando aí com ciência de dados, com deep learning, né? Mas do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de métodos, isso vem sendo desenvolvido desde muito, muito antes, né? Então, por exemplo, aqui o trabalho do professor Fischer de 1950, tá? Uma coisa que a gente pode fazer, bom, como é que vocês vão utilizar isso aqui? É muito simples. Então, vocês vão ter o browser de vocês vão jogar isso aqui, por exemplo, no Drive, né? Aqui eu estou no meu Drive, e aqui vocês vão ter o código, e o código sempre vai vir. Eu vou disponibilizar para vocês esses exemplos no formato IPython Notebook. Então, o que é esse formato IPNB, né? É um notebook do formato Python, aquele que a gente consegue abrir lá pelo sistema Jupyter, que eu mostrei brevemente para vocês na aula passada, né? Então, vocês vêm aqui, dá um botão direito, abrir com, por exemplo, eu poderia abrir com o Jupyter da minha máquina, ou eu posso abrir com o colaboratório do próprio Google. Nesse caso, eu vou abrir com o colaboratório do Google. Acho mais simples que vocês façam isso, né? Então, como eu tinha mostrado para vocês na aula passada, é uma mescla entre texto e trechos de código, tá? Então, tem trechos de código e tem comandos. Então, uma coisa que dá para fazer, por exemplo, dentro do IPython Notebook,
é você fazer comandos do tipo Linux, né? Por exemplo, dar um pwd. Ele sempre demora um pouquinho na primeira vez, porque ele tem que conectar com o notebook, o servidor do Google, né? Então, ó, um ls para listar os arquivos, certo? Ele vai listar os arquivos que você tem disponíveis lá dentro do diretório do Google, né? Como eu estou usando o servidor Google para fazer esse processamento, esses dados estão no servidor do Google, né? Inclusive, vocês podem acessar esses dados ou colocar dados novos aqui do ladinho, fazer o upload de dados e tudo mais, tá? Mas isso não nos interessa no momento, mas o importante é que você pode fazer qualquer comando Linux a partir do teu IPython Notebook, tá? Então, esse é uma parte bastante interessante. Uma coisa que foi feita aqui, por exemplo, é olhar para o arquivo CSV, né? Então, antes de mostrar o Pandas especificamente, vamos dar uma olhada no CSV, mas eu vou olhar o CSV diretamente da fonte, diretamente do meu computador. Lembrando que esses dados aqui estão todos disponíveis no Git, né? Então eu vou abrir esse iris CSV aqui, não vou abrir com Excel, eu vou abrir com um editor de texto normal para a gente ver. Então o iris CSV é um arquivo que contém aqui é uma tabela, né? Então a tabela ela tem a parte de cima da tabela, né, que é o rótulo de cada coluna. Então, a primeira coluna é simplesmente o ID da amostra, a segunda coluna é o comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala. E o último coluna, né, tudo separado por vírgula, é o íris setosa, né? Por que por vírgula, professor? CSV, coma separated values, né? Valores separados por vírgula. Poderia ser tabulação, poderia ser qualquer outra coisa, dá para modificar isso aqui de uma forma não tão difícil, tá? Mas vejam, o que a gente precisa disso aqui, né? A gente não vai precisar desse cara aqui de cima. Ele é informativo para a gente, né? É importante estar aqui no arquivo, mas na hora de usar o método computacional, essa primeira linha de cima aqui, que são o rótulo de cada uma das colunas, ela só vai atrapalhar, né? Outra coisa que vai atrapalhar aqui para a gente é os índices, né? Então, saber que essa é a linha 1, essa é a linha 2, essa é a linha 3, essa é a linha 4, essa é a linha 5, para a gente não faz diferença computacionalmente. Então, essa primeira coluna aqui, a gente também vai ter que arrancar ela fora. E essa última coluna aqui, que é o íris setosa, é a nosso label, é a nossa classe, né? Então, a gente vai ter que transformar tudo que for íris setosa por um numérico. Por exemplo, íris setosa vai virar 0, íris versicolor vai virar 1, íris virgínica vai virar 2. Percebam que aqui a gente está em ordem, né? Então, do 1 até o 50, nós temos íris setosa. Do 51 até o 100, nós temos versicolor. E do 101 até o 150, nós temos virgínica, tá? Então, a gente tem que trabalhar com esse arquivo aqui. Então, esse é o arquivo que a gente vai trabalhar. A gente vai ter que dar uma limpada nele, certo? Para realmente conseguir começar a fazer um projeto aí de aprendizado de máquina. Então, se a gente olhar aqui para o nosso pipeline, essa seria os nossos dados brutos, né? Nosso raw data, nossos labels brutos aqui, ok? Nós vamos ter que trabalhar com eles. Então, uma das coisas interessantes que o pessoal usa muito para trabalhar com esses dados que estão em formato de tabela é a biblioteca Pandas, tá? Então, sempre que vocês usarem a biblioteca Pandas dentro de um artigo, né, e tal, dentro de uma dissertação, de uma tese, seria muito conveniente para os autores que vocês citassem a biblioteca, né? Então, dar os créditos a quem merece os créditos, ok? Então, a biblioteca Pandas, ela é mantida por uma série de pessoas, inclusive tem no Git e tudo mais, e ela serve justamente
para manipular dados que estão no formato de tabelas. Quando eu falo formato de tabelas, é esse formato aqui, CSV. Eu vou até abrir no OpenOffice para vocês verem. E aqui, né, aqui é aberto no OpenOffice, mas ó, é um formato de tabela, onde eu tenho o título de cada coluna, etc. Isso aqui não é uma matriz, isso é uma tabela, certo? Depois a gente vai ter que transformar isso para uma matriz especificamente, para vetores e matrizes, né? Mas isso, por enquanto, é apenas uma tabela. Então, o Panda serve para manipular tabelas. Muito interessante essa biblioteca, ok? Então, algo que a gente pode fazer com o Pandas... Bom, primeiro a gente tem que dar sempre os imports, né? Então, import pandas como PD, né? Esse é só um apelido para a gente usar o comando lá dentro. Então, tudo que vem dessa biblioteca pandas é pd ponto alguma coisa, tá? Ah, professor, como é que eu vou testar isso aqui? Lá naquele arquivo que eu vou dar disponível para vocês, vai ter esse comando, ó, import pandas pd, e aí os comandinhos. Nesse caso aqui, ó, o pandas está fazendo o quê? Pandas ponto, então, pegue a função readCSV da biblioteca pandas e faça a leitura deste arquivo aqui, ok? E isso, o resultado dessa leitura vai ser guardado em uma variável na memória que chama df, né? Claro que eu posso dar qualquer nome aqui. df vem de data frame, né? De frame de data, vem de tabela, né? Traduzindo data frame para português, é tabela, tá? É uma tabela de dados. E aí, isso é um objeto. Tá? A maioria das coisas no Python é objeto, então quem nunca trabalhou com orientação a objeto, sugiro que dê uma pequena estudadinha, porque a maioria das coisas vão ser objetos e entender como é que um objeto funciona é importante. Tá? Então, esse objeto ele tem valores e tem métodos, e um dos métodos é a função head, que vai mostrar as primeiras 5 linhas da minha tabela. Tá? Um outro função, um outro método, né, do meu objeto do tipo DataFrame aqui é a função shape, para mim descobrir qual é o formato dessa minha tabela. Então, como é que vocês vão fazer, né? Aqui no caso, tem uma alteração pequena, porque é para montar o meu drive, né? Então, do Google Colab importar a função drive, né? Então, a função drive aí tem a subfunção monte, que vai montar o drive, e aí eu vou fazer o readCSV nesse caminho aqui, né? Que é onde está guardado meus dados. Aí vocês vão ter que mudar, obviamente, esse caminho para onde os dados de vocês estiverem. Tá? Então, sempre que eu rodo isso aqui, para montar o drive eu preciso fazer um login, então vou clicar no meu usuário, dar permissão, copiar a chave de acesso, colar a chave de acesso, dar um Enter, e aí ele vai ganhar, né, aí o servidor Google aqui que está rodando o meu IPython Notebook vai ganhar acesso ao meu Drive. Outra forma de fazer isso aqui seria pegando e subindo esse iris.csv para cá, né? Então você dá aqui um upload, né? E pode vir aqui pegar o iris.csv, dar um open, certo? E aí ele vai subir o iris.csv, e aí, subindo o iris.csv, você consegue fazer algo mais parecido com apenas isso aqui, né? Read iris.csv. Eu acho mais interessante montar o Drive, porque aí você só joga as coisas para o teu Google Drive e as coisas ficam lá. Porque quando essa sessão aqui do Google termina, você acaba perdendo esses arquivos, tá? Então, toda vez você tem que ficar subindo eles, não é muito conveniente. Mas vocês vejam aqui que fez o comando read, aqui faz o comando type, só para a gente ver, né, que tipo é isso aqui, né? Esse df aqui, ele é uma variável do tipo quê? Do tipo DataFrame, pandas core DataFrame, tá? Então ele não é uma matriz, é um DataFrame. E, inclusive eu posso fazer o shape, né? Eu tenho 150 linhas
por 6 colunas. 1, 2, 3, 4. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, certo? Então, pandas vai nos servir bastante, principalmente para manipular dados quando eles vêm no formato de tabelas, né? Que vem com títulos, que vem com texto misturado, enfim, elas vão dar uma ajuda nessa parte aí, tá? Então, o que a gente tem que fazer com isso aí? Agora a gente tem que limpar as coisas que a gente não precisa. Bom, antes da gente limpar as coisas que a gente não precisa, deixa eu falar um pouquinho sobre como a gente faz funções em Python, né? Então, fazer uma função em Python, você faz o def, diz o nome da função e o que você vai receber. E aí você faz a função, por exemplo, hello world, mais uma string que foi recebida em x. Aqui está feita a função. Lembrando que em Python não tem abre e fecha chaves, nem nada, né? O que está dentro da função, dentro do for, é sempre determinado pela indentação do código. Ok? E aí eu posso chamar essa função passando 1, 2, 3, então ele vai concatenar o hello world com 1, 2, 3. Muito simples. Só que uma outra forma de fazer funções, principalmente funções pequenininhas como essa, que tem apenas uma linha, né, é usando a ideia das funções lambda. Tá? Enfim, tem toda uma história de mapeia ou não mapeia para a memória, mas isso é o de menos. Então eu crio um f, uma função que vai ser um tipo lambda, que eu vou receber um x e vou fazer hello world str. Então perceba que a função é a mesma, né? O interno da função é exatamente a mesma, só que nesse caso aqui eu não dou, né? Não crio, não faço um define na função blá 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 blá. Eu só faço lambda x e chamo isso aqui de f, aí eu posso fazer f1, 2, 3. Ok? O procedimento é o mesmo, a funcionalidade é a mesma, só que a forma de fazer funções é diferente. Então tem muita gente que usa essa ideia de lambda. Então tem que, sempre que vocês forem ler o código, né, tem que ver o que é, o que não é função. Eu não gosto muito, eu acho que atrapalha na leitura, mas para quem é bastante experiente, ajuda bastante. Então você poderia, por exemplo, usando função do tipo lambda, usar o método apply. Né? Então aquele data frame na coluna espécies vai receber o que? Data frame na coluna espécies aplicando uma função. Ok? Qual que é a função? Sempre que tiver íris setosa, né, sempre que o meu x for íris setosa, eu vou colocar ele como valendo zero. Tá? Essa é uma função bastante simples aí, né? Então, coloque zero sempre que o x, né, e o x é um iterador aí, for íris setosa, caso contrário, deixe o próprio valor. Ok? Então, ele vai iterar sobre a coluna espécies, que é essa coluna aqui. Para a gente lembrar, essa coluna espécies, no começo, ela tem aqui string, né? Então, tem string. Então, o que eu estou fazendo? Estou colocando zeros aonde a string for igual a íris setosa. Ok? Aí eu teria que fazer uma função lambda para a íris versicolor e a íris virgínica. Essa é uma forma de transformar os meus dados que estão no formato de string, lembrando que a maioria dos classificadores, a maioria das bibliotecas não trabalham com esses formatos de string. Então, é sempre bom transformar para valores numéricos. Ok? Então, essa é a primeira aplicação aí do Pandas, né? Mas uma outra forma mais fácil de fazer é fazer um map, né? Então, fazer um map, em vez de usar o apply, a gente usa o map. Então, aqui a gente estava usando o método apply, desse tipo de dado, desse objeto DataFrame. E aqui a gente vai estar usando o método map desse objeto DataFrame aqui. Tá? Para fazer um mapa, eu preciso criar um mapa, né? E o mapa nada mais é do que dizer assim, ó, que for setosa vai ganhar 0, que for versicolor vai ganhar 1, que for virgínica vai ganhar 2. E aí eu faço um map
Então, naquela coluna espécies, tudo que tiver escrito cetosa ganha 0, tudo que tiver escrito versicolo 1, virgínica 2. E aí eu guardo esse resultado na própria coluna, eu vou ter isso aqui transformado. Tá? Então, depois vocês pegam e fazem os exercícios brincando aqui, né, com o apply, brincando aqui com as funções map e as funções apply. Tenta mudar alguma coisa, ver o que acontece aqui. Importante aprender essas brincadeiras, tá? Até vou rodar aqui já. Então, antes que, né? Então, aqui, ó, criando uma função lambda. Agora, se eu colocar o tail, perceba que ainda o virgínica ainda está lá, né? Porque, na verdade, eu só mudei o cetose, ok? Aqui definindo as duas funções, nada demais. E aqui fazendo o map, né? Transformando todo mundo. Percebe... Opa, o que aconteceu aqui? Ah, tá. O meu caminho está errado, né? Então tem que colocar o caminho certo. Eu estou reabrindo os dados. Então, recoloco o caminho. Agora sim. Agora, se eu fizer um head ou fizer um tail, ambos os cetose, versicina e versicolo ganharam, né? Aqueles valores. Ok? Deixa eu só voltar aqui para isso. Isso aqui vai ficar salvo para vocês. Então, se fizer o tail, tá lá, né? Os valores alterados. E se eu usar a biblioteca NumPy e der um unique, né? Ou seja, imprima os valores únicos desse data frame nesta coluna. Vocês vão ver que só existe valor 0, valor 1 e valor 2. Tá? A função unique faz isso aí para a gente. Ok? Indo adiante, então aqui eu tenho. Né? Então, da mesma forma que eu consigo imprimir as 5 primeiras linhas, usando o método head, eu consigo imprimir as últimas 5 linhas usando o método tail. Agora, uma coisa é trabalhar com tabela, outra coisa é trabalhar com matriz. Né? Então, sempre que a gente trabalha com matriz e vetor, é muito mais conveniente usar a biblioteca NumPy. Ok? E para transformar um data frame, que é um tipo data frame, em um tipo NumPy, que é um array aqui, né? A gente precisa usar esse método values, né? Então, data frame, na coluna espécies, então eu vou pegar tudo que está na primeira coluna, tudo que está nessa coluna espécies, e pegar os valores, tudo que está nessa primeira coluna espécies e jogar para uma variável y. Então eu vou estar criando um array de 150 elementos, tá? Com valores de 0 a 2. Isso aqui também está implementado aqui. Tá? 150 elementos, valores de 0 a 2. Ok? Isso é importante, porque a gente vai estar modificando o tipo de dado. Né? Eu vou estar saindo de um data frame, que basicamente trabalha com tabela, que tem título, que tem texto, e etc, 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 para um tipo de dado que é um vetor, né? Vetor matriz. Então, só vai ter números, só vai ter valores numéricos, inteiros ou ponto flutuante. Ok? Então, aqui eu criei meu y, que são meu vetor de rótulos, né? Porque a coluna espécie, ela denota aqui o nosso rótulo, que é o cetosa, virgínica e versicolor. Já as outras colunas, que são as colunas das características, são essas 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que pegar e tenho que descartar esse cara aqui. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer df.iloc, né? Vou locar nos valores, todas as linhas. Isso, para quem não entendeu como é que esse comandinho funciona aqui, faz o exercíciozinho da aula passada, né? Todas as linhas, coluna 1 até coluna 5, lembrando que no caso
os extremos não entram aqui, né? Ponto values para pegar os valores, né? Ou seja, eu estou tirando do tipo data frame e jogando num array, ok? Então eu posso inclusive fazer isso aqui e depois imprimir, né? X do começo até o 5, da primeira linha até a quinta linha. Ok? Tá aqui o meu array, minha matriz agora, né? Percebam que aqui é um vetor, que só tem um colchetezinho, aqui é uma matriz, porque tem dois colchetezinhos. Beleza? Continuando, né? Ainda um pouquinho aí mais nos fundamentos de computação. Então, normalmente, eu particularmente não gosto muito de trabalhar com a tabela, eu prefiro sempre jogar as coisas para a NumPy, né? Mas tem gente que vai trabalhando com o DataFrame durante o código inteiro. Tá? Eu já prefiro usar o Pandas apenas para fazer essa transformação e jogar para NumPy e aí trabalhar sempre com os valores em NumPy. Tá? Mas enfim, Pandas é bem útil, quem quiser aprender bastante é importante e tem bastante aplicabilidade. Uma outra biblioteca aqui que a gente vai estar usando durante algumas coisas é o ML Extend, de Machine Learning Extend, né, estendido. Ele é desenvolvido pelo próprio Surhaska, né, do qual eu me baseio o material, e ele tem algumas funções interessantes aí do ponto de vista didático, tá? Então, esse ML Extend não é necessariamente uma biblioteca para usar em produção, né, para fazer suas soluções, mas sim do ponto de vista didático, para você ver, para você fazer algumas coisas de uma forma um pouco mais simplificada, para que a gente consiga entender o que está acontecendo, mas não necessariamente que vai ser usado lá na ponta final. Né? Então, aqui é um exemplo de como isso pode ser instalado, tá? Então, o ML Extend, deixa eu ver se está sendo instalado aqui. Ele pode ser instalado fazendo um pip. Então, por exemplo, pip install e o comando e o endereço da onde está aquela biblioteca. Tá? Isso aqui já vai fazer todo o download para você do que está lá no Git da biblioteca e já vai fazer a instalação por baixo. Essa é uma das vantagens de usar o Colab do Google. Né? Ele já faz essa instalação para a gente. E aí você pode já sair chamando os comandos do teu Git. Deu um errozinho. Tá, o errozinho é só pro save aqui, mas posso comentar o save. Tá? Então, já sai usando aqui as funções do ML Extend, pegas direto do Git, então bastante fácil de fazer funcionar, né, gente? Mas de novo, né? Então, matplotlib, import, né, como PLT. E aqui tem uma coisa interessante, que é eu estou fazendo a importação da base de dados Iris direto da biblioteca ML Extend sem necessariamente estar com o arquivo, né? Então, isso é uma facilidade, tá? E também estou importando dessa biblioteca ML Extend, da subbiblioteca Plotting, a função scatterplot matrix, tá? Que ela vai fazer alguns plots para a gente. Então, são 3 figuras, aliás, são 3 composições para depois fazer uma figura só. Eu ploto todo mundo que, né, eu pego a minha matriz X e digo o seguinte, aonde eu vou plotar todos os valores da minha matriz X aonde o meu Y for igual a 0. Então eu crio um indexador aqui dentro e indexo a matriz X usando o indexador que eu criei aqui dentro. Né? Para quem não entendeu esse comandinho, bastante importante, volta lá na aula passada, naqueles exercícios, tem essa parte toda de realizar as indexações dessa forma. Né? Então, é como se eu passasse um vetor 1, 3, 4, e aí eu pego o x apenas na linha 1, na linha 3 e na linha 4.
Tá? Claro que não é só essas linhas, tem muito mais. Tá? Na verdade, são 50 linhas. Ok? E aí, no caso, está plotando um scatterplot. Scatterplot vai sair isso aqui. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é plotar uma característica contra a outra. Né? Então, por exemplo, aqui, comprimento da sépula contra a largura da sépula. Então, uma característica contra a outra, né? Sempre binário, eu não posso fazer 3. E aí seria comprimento vezes largura da sépula, comprimento vezes largura da pétala, comprimento vezes comprimento da pétala, né? Então, como são 4 variáveis, eu consigo fazer uma matriz de 4 por 4. Né? Então, 4 por 4 aqui em cima. Eu só não tenho essas outras restantes das outras matrizes aqui, porque elas vão ser repetidas apenas invertendo o eixo. Né? Mas, basicamente, se a gente olhar na última linha, a gente tem, que é o comprimento da sépala vezes a largura da pétala, comprimento da sépala vezes a largura da pétala. Opa, desculpa, é o contrário. Então, é a largura da pétala, 1, 2, 3, 4, vezes o comprimento da sépala, vezes a largura da sépala e vezes o comprimento da pétala. Tá? E vezes ela mesma. Só que quando a gente faz ela mesma, eu só tenho uma distribuição que a gente chama aí de histograma. Tá? Depois a gente vai ver com mais detalhes aí como fazer um histograma. Mas o histograma simplesmente, basicamente, é contar. Né? Se eu tenho quantas pessoas eu tenho aqui, quantas sépulas eu tenho com largura 2, quantas sépulas eu tenho com largura 2,5, vou até apagar os riscos aqui em cima, quantas sépulas eu tenho com largura 2, quantas sépulas eu tenho com largura 1,5, quantas sépulas eu tenho com largura 2,5, quantas sépulas eu tenho com largura, aliás, 3, quantas sépulas eu tenho com largura 3,5, 4, quantas sépulas eu tenho com largura 5, e aí eu só pinto diferente, né? Tem 3 cores aqui porque eu só pintei diferente cada uma das classes, né? Mas o histograma é bem importante. Depois a gente pode voltar nisso aqui um pouco mais. Mas o que a gente está fazendo com o scatterplot é o que a gente chama dentro de ciência de dados de EDA, né? De análise exploratória de dados. O que é fazer análise exploratória de dados? Basicamente, é a gente simplesmente sair fazendo plots. Plota desse jeito, plota do outro jeito, plota assim, plota assado, para a gente ter alguns insights a respeito dos dados. E nesse caso aqui, uma coisa muito clara que eu posso ver é o seguinte, é que largura e comprimento da sépula não me separam muito bem, separam mais ou menos bem o azul, mas entre azul e laranja, que são as outras duas classes, não me separam muito bem. Já nesse caso aqui, por exemplo, o comprimento da pétala e a largura da pétala, eu consigo com 2 retas separar quase que perfeitamente as 3 classes. Tá? Então eu já percebo de cara, só por esse plot aqui, que usando essas 2 variáveis eu consigo fazer um discriminador bem mais poderoso do que usando essas 2 variáveis aqui. Okay? Então, essa é a ideia de fazer uma análise exploratória de dados. E aí a gente tem vários plots, vários tipos de análise para fazer aqui dentro. Não é o foco desse curso fazer análise exploratória de dados, tá? Mas sempre vai aparecer coisas perdidas, né? Precisaria fazer um curso específico aí e está muito fundamentado em estatística. Então, quem quer trabalhar com análise exploratória de dados? É uma carreira inteira, só fazer análise exploratória de dados de forma bem bacana, é muito legal. Só fazer análise exploratória já resolve um monte de problema, tá? Mas precisa de bastante conhecimento de estatística, né? E principalmente para poder levar isso aqui para uma web e tudo mais.
Ok? Então, essa é a primeira parte. O que a gente está fazendo aqui? Então, vou voltar lá em cima. Acho que a gente já executou aqui, já, né? Já executou. Voltando lá em cima, resumindo essa primeira parte, o que a gente tem, o que a gente fez aqui foi um EDA, uma pequena análise exploratória de dados, ok? A gente pegou os dados brutos, a gente colocou lá as características na nossa variável x, colocou nossos rótulos na variável y, e agora a gente tem que dividir em treinamento e teste. Então vamos lá, para dividir em treinamento e teste, é sempre obrigatório fazer isso. Nunca treinem, nunca, absolutamente nunca treinem e façam previsão em cima da mesma base de dados. Vai estar errado, vocês vão ter problemas, tá? Então, para fazer a divisão do treinamento e teste, eu vou fazer aqui por força bruta. Tem formas mais fáceis de fazer e depois na frente a gente vai ver como. Então, vou importar o NumPy. E a primeira coisa que eu vou descobrir aqui é o x.shape. Isso aqui vai me dar um valor de 150, tá? Porque o shape, né, a função shape, lembrando, tudo é objeto dentro do Python. Então, essa minha variável x, ela na verdade é tratada como objeto que tem alguns métodos. Ou eu poderia também fazer, eu particularmente prefiro, né, em vez de fazer, vamos abrir aqui, em vez de fazer x.shape, deixa eu criar mais um código aqui, prefiro fazer aqui, ó, numpy.shape passando o x. Certo? Agora, se eu passar numpy.shape passando x do zero aqui, da linha zero, o que eu vou ter? 4, né? Porque a primeira linha tem 4 características, né? Meu x então tem 4 características, né? Porque é um vetor de 150, é uma matriz de 150 por 4, ok? Então, o que acontece? Né? Eu prefiro usar sempre na forma de função, né? Biblioteca, função e coisa. Mas, como tudo é tratado como objeto dentro do Python, vocês podem fazer x.shape, vocês têm exatamente o mesmo efeito. Tá? Então, são duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Ok? Uma vez feito o x.shape, eu vou fazer um arrange, ou seja, eu vou criar um índice de 1 até 150. Então, eu vou criar 1, 2, 3, 4 até 150, ok? Eu fazendo isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou criar um vetor de índices de 150, e aí usando o NumPy, numpy.submódulo.função, eu vou setar um objeto, né? Então, eu estou criando um objeto aqui, na verdade, do tipo randômico. Esse objeto do tipo randômico, ele tem uma seed, né? Tem uma semente. E aí eu vou pegar esse objeto e chamar a subfunção desse objeto, que é permutação, passando os índices que eu criei aqui de 0 a 150. E aí depois eu simplesmente faço um plotzinho disso. Isso vai me gerar aqui um vetor com valores de 1 até 150 permutados, né? Misturados, ok? Então essa é uma ideia interessante, porque eu tenho que... A primeira coisa que eu tenho que fazer... Deixa eu voltar lá em cima. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou separar o treinamento e teste é fazer uma mistura desse treinamento, dessa base de dados, tá? Fazer um random ali, uma permutação. Tá? Por quê? Porque senão, se eu pegar as 150 primeiras amostras, se eu pegar apenas as 50 primeiras amostras, eu vou pegar apenas íris setosa. Então, eu não vou ter íris virgínica do outro lado. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer uma permutação. E aí eu faço o seguinte... Aí eu tenho que descobrir qual é o tamanho. Quantos por cento eu vou deixar para a base de treinamento? Quantos por cento eu vou deixar para a base de validação? Quantos eu vou deixar para a base de teste?
Então eu vou fazer aqui, ó, 0,65, né, por cento vezes o shape do meu x, 0,15 vezes o shape. Isso vai me dar esse valor de 97. Esse cara, 15%, vai dar um valor de 22. E 97 menos 22, mais 22 dá alguma coisa. Menos 150, que é o valor total aqui. Isso vai me dar 31. Ah, professor, mas lá em cima, né, voltando aqui de novo, é base de treinamento e base de teste. Ali você está criando 3 coisas, exatamente. Normalmente a gente usa treinamento, validação e teste, tá? Então, normalmente são 3 bases, mas aí depende da aplicação, depende do que a gente está fazendo. Então, para treinamento eu vou usar 97 flores. Vou apagar aqui. Para validação eu vou usar 22 flores e para teste eu vou usar 31 flores, ok? Então, muito simples. Agora, uma coisa que... Isso só define o tamanho, né? Só define o tamanho. Então, agora eu vou pegar os índices, né? Então, os primeiros 97 índices, então do primeiro até o índice até 97, eu vou usar para treinamento. Do 97 até o último índice, né, daquele vetor, desse vetor aqui de cima, né? Estou indexando esse vetor aqui de cima. Então, aqueles índices permutados que eu criei aqui em cima, os próximos 22 vão ir para a base de validação e os próximos 31 para a base de teste. Mas perceba aqui que eu só separei os índices, né? Só peguei esse vetor aqui e separei em 3 variáveis, 97, 22, 31. Agora sim eu vou pegar o meu x, né? E usar esses índices que eu criei aqui em cima para indexar o meu x e jogar em x treino. Pegar o meu y, indexar o y pela mesma variável aqui em cima, né, pelos mesmos índices, para criar o meu y treino. Pego o meu x, uso os índices criados aqui em cima agora no valid para criar o x valid e o y valid e também o x teste e o y teste. Ok? Então aqui eu acabei de separar a minha base de dados, que antes eu chamava de x, eu separei ela em x treino, x validação, x teste. E assim também, né, os meus rótulos, que eu chamava de y, agora eu chamo de y treino, y validação, y teste. Ok? Nada muito complicado, porém é bastante importante. Mas você veja que preciso de um monte de programação aqui, né? Se fosse fazer com for, mais difícil ainda, né? Que eu estou usando a ideia de indexação para facilitar a minha vida. Mas se fosse fazer com um monte de for, ia ficar mais difícil de fazer ainda. Mas essa é a forma difícil, tá? Depois a gente vai ver como usar outra biblioteca, que é o scikit, já traz essas coisas implementadas para a gente. Mas isso é para que vocês entendam o que está acontecendo por baixo lá do scikit. Ok? Bom, acho que eu vou parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente continua falando sobre classes em Python.